Olá, pessoal. Estou fazendo aqui um react, assim, póstumo ao Oscar, porque realmente no vídeo de ontem eu acho que ficou faltando algumas coisas, né, dos outros filmes que eu gostaria de falar. E, bom, e aí, né, não quis falar também naquele, para não misturar as coisas, né, porque também a gente fazer uma diferença entre o que é torcida pelo nosso filme brasileiro e o que era, né, a avaliação dos outros filmes. Acho legal também isso. O grande ganhador, como vocês sabem, foi uma batalha após a outra, né, sobre uma sociedade secreta de supremacistas brancos, ou seja, era impossível não ganhar, né? E eu queria ler para vocês aqui da própria Wikipédia sobre a produção desse filme, né? Que eu achei interessante, é um filme que eu não vi. O Paul Thomas Anderson considerava adaptar o romance Vineland, de 1990, de Thomas Pynchon, desde o início dos anos 2000, mas enfrentou dificuldades acreditando que seu amor pelo livro interferiria em sua capacidade de reescrevê-lo de forma justa. Bom, daí parece que ele juntou várias outras ideias, né, como corridas de carro, uma mulher revolucionária, e pegou a dinâmica do pai e filha desse romance, né? Mas como eu não vi, eu não posso comentar muito. Vamos falar um pouquinho de um valor sentimental, né? O Valor Sentimental, um filme norueguês, é um filme excelente, né? E eu vou ler para vocês aqui a sinopse para quem não viu, né? No MUBI diz assim: Eske Vogt e Joachim Trier, a equipe de sonhos por trás de A Pior Pessoa do Mundo, retornam com esse drama familiar maravilhosamente introspectivo. Indicado a 8 Globos de Ouro e com um elenco estelar, Valor Sentimental explora as falhas entre arte, vida e vaidade. Então, nós temos aí, né, uma relação de família, né, é, também outra sinopse, né, do Adoro Cinema seria assim: após a morte da mãe, as irmãs Nora e Agnes lidam com o retorno do pai distante, o cineasta Gustav, que planeja um filme baseado na história familiar, gerando conflitos familiares e profissionais. Bom, então, um filme bastante naquela pegada Bergman, né? Na verdade, muito parecido com Sonata de Outono, de 78. Então, essa coisa assim da repressão dos sentimentos, né? Da distância emocional, o isolamento, que talvez tenha a ver com uma religião, não sei, muito, né, muito puritana. Um filme que eu demorei para conseguir entrar dentro do filme, apesar de gostar muito desses filmes introspectivos e tal, eu demorei um pouco justamente por essa sensação de que a gente já viu esse filme, a gente já viu essa história, né? Mas depois, quando eu fui pensando pelo lado cultural, né? Ah, bom, então realmente, né? É toda uma cultura de distância emocional. E lembrei de alguns relatos de algumas pessoas de lá, né? Que vivem brasileiros, que vivem lá. Bom, enfim, daí você vai entrando na história. Os atores estão excelentes, né? A atriz principal está excelente. Ela faz uma atriz, né? E aí ela não quer participar do filme do pai e tal. Aí quando a irmã mostra o roteiro, né? Elas percebem que tem muito da vida delas ali e tal. Então, todos os atores, essa que faz a irmã, né? A irmã dela também maravilhosa, todos muito bons. E o Stellan Skarsgård, né? Que nunca sei dizer o nome dele, também maravilhoso, né? Enfim, toda uma discussão muito bonita, um filme muito bonito, mas eu fiquei com essa sensação de que já vi essa história, sabe? Então, eu acho que talvez o Oscar tenha privilegiado também essa coisa de, bom, como é bom, né, a gente ter um Bergman novamente, tá. Bom, então o Valor Sentimental ganhou melhor filme internacional, né? E é merecido, né, gente? Assim, é um filme realmente bom. É, enfim, mas teve até um amigo que falou assim, ó, problemas de rico, né? Então aquela coisa assim, uma atriz muito bem sucedida, mas que está em crise e tal. Talvez essa história não fosse assim uma coisa tão original. Sinceramente, eu acho que o nosso, né, o Agente Secreto era mais original, tá? Mas enfim, vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho desse um acidente, né? Eu vou ler a sinopse aqui para vocês, quem não viu, tá? E diz assim, ó:
dirigido por Jafar Panahi. É um suspense político iraniano sobre Vahid, o mecânico ex-prisioneiro que acredita reconhecer seu ex-torturador pelo som. Movido por trauma e sede de vingança, ele sequestra o homem, mas a dúvida sobre sua identidade gera um dilema ético. Bom, então aqui realmente nós temos um filme muito original, né? Um tema urgente, um tema de um regime, né, opressor, um tema de perseguição política. Então todo o filme muito, muito interessante, tá? Só que aí o final eu não achei muito bem resolvido, eu não sei, talvez ele tivesse que ter pensado nesse final, né, desde o começo, porque parece que a impressão que dá é que a história é muito interessante, tal, te leva, e aí chega no final, fica meio não é nem pelo final ser em aberto, porque na verdade tem uma cena assim onde a coisa fica meio em aberto, você não sabe, né, quem vai matar quem, o que vai acontecer. Não é nem essa questão realmente, mas é que o filme vai te levando crescendo e de repente acaba numa espécie de terapia, sabe? Eu achei o final assim pouco resolvido, tá? Poderia até ser sem aberto, mas ter deixado alguma coisa assim bem resolvida. Aí no final vira meio que um monólogo, uma coisa meio não gostei muito. Mas ninguém pode dizer que é um filme ruim, né, gente? Um filme assim muito interessante, muito impactante e tem um negócio de que o próprio diretor está preso, né? Foi preso agora em fevereiro de 2026. Então, isso aí. Bom, vamos falar de Hamnet. Aí sim a gente tem um filme bem interessante, né? Um filme assim que tocou muito as mulheres, porque ele vai falar de maternidade, né? Ele tenta resgatar essa personagem da esposa do Shakespeare, que é um personagem misterioso. O próprio Shakespeare a gente quase não sabe nada sobre ele, né? Da biografia em si dele. E essa relação, eu cheguei a ver especiais da década de 80, por exemplo, onde essa mulher aparecia como uma bruxa, uma mulher, né? Quem é essa mulher lá do interior? E Shakespeare era tão maravilhoso. Então a escritora do livro tentou ressaltar essa personagem, né? Como que essa mulher poderia ser interessante, cria uma personagem complexa, né? E de repente ela tem a perda de um filho, né? Realmente uma história que inclusive já foi adaptada para os quadrinhos, né? Aquela história do Neil Gaiman, né? Que ganhou o Hugo Awards, que é a história do Hamlet, né, com o filho, que ele é sequestrado pelo mundo das fadas e tal. Foi a primeira vez que um quadrinho ganhou o Hugo Award, né? E, bom, enfim. Mas aí ela então resgata esse personagem feminino, tem uma fotografia brilhante, né? Tudo muito bonito. Inclusive, Valor Sentimental tem também essa fotografia muito bonita e tal. E aí, mas aqui no Hamnet nós estamos na floresta, né? Então toda uma coisa muito bonita, muito bem feita. A atriz que ganhou a melhor atriz realmente mereceu, né? Realmente a Jessie Buckley, né? Ela está excelente no papel. Só que o que eu senti foi que talvez vindo do próprio livro, né? De repente esse personagem que era super inteligente, super maravilhosa e que diz inclusive não, vai lá para Londres, você não está bem, e tal, para o Shakespeare, de repente essa senhora Shakespeare perde toda a inteligência dela e começa a ficar, enfim, começa a culpar o marido pela perda do filho, biriri biriri, tudo para que no final o senhor Aristóteles tenha um final de reconciliação, que é uma coisa muito assim óbvia, né? Do tipo aristotélico, né, de teatro, de cinema, né, onde tem que ter um grande final. Então, no final, ela compreende, né, a arte do marido e através da arte ela se reconcilia só para parecer inteligente, mas para ficar inteligente ela tem que ficar burra. Então isso é uma coisa assim que me pegou muito, sabe? Eu acho que o personagem tão interessante, de repente do nada se contradiz e abandona tudo que ela tinha acabado de fazer. Mas ninguém pode dizer que é um filme ruim, né? E realmente a Jessie Buckley merece, né, esse Oscar. Sobre os pecadores, bom, aqui, gente, a gente tem um filme perfeito, né? Um filme super bom em todos os sentidos. Inclusive, como eu não vi uma batalha após a outra, eu achei que poderia ganhar, e eu acho que seria merecido também, porque o enredo é muito bom, né? O roteiro é muito bom, então realmente ele acabou ganhando, né? Melhor roteiro original, melhor fotografia, né?
e realmente é merecido, né? Porque a fotografia tem todo o mesmo tom, pequenas variações, né? É todo num tom ocre, mas de repente tem alguns azuis, mas também uns azuis assim, numa tonalidade bem leves, né? Para não chocar. Então tudo muito bem colocado no filme. As atuações estão excelentes, né? O Michael B. Jordan ganhou, né? Melhor ator. Sinceramente, né, gente, assim, comparado com Wagner Moura no Agente Secreto, eu sinceramente achei que ele poderia ganhar, sabe, o Wagner Moura, porque, é, enfim, eu dentro desse filme todo muito complexo, que envolve vampiros, que envolve uma série de coisas, eu não acho que a atuação do Michael B. Jordan seja assim tão, ela, ela, ela convence, né? Ele faz dois personagens, ela é super boa, é excelente, não tem nada de ruim nem de fraco, mas eu não consigo ver um destaque. A do Wagner Moura, apesar de ser uma atuação também, vamos dizer assim, minimalista, um pouco como a da Fernanda Torres, né? Mas ela acaba ressaltando o personagem, me pareceu, né? Porque realmente o agente secreto tem um mistério, né? Quem é essa pessoa, quem é esse personagem? Então a gente demora para a gente ver, né? Como eu falei no outro vídeo, para a gente entender direito quem é essa pessoa, que vai ser um professor. Então, eu acho que essa atuação do Wagner Moura nesse contexto é muito realista, né? É muito real, assim, é muito simples e ela acaba ressaltando esse personagem complexo, tá? Então, enfim, eu não sei, eu acabei achando que o Wagner Moura aparece mais, né, no seu filme, no O Agente Secreto, do que o Michael B. Jordan, não sei. Mas eu acho que também Hollywood está nesse processo de descobrir, né, a sua produção negra, de valorizar a sua produção negra, e, e ok, sabe? Não é uma coisa assim que destoe realmente. Bom, vamos falar um pouquinho então do Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, da Rose Byrne. Uh, enfim, daí acompanhamos uma mãe que tem uma filha que a gente com algum problema que a gente não sabe muito bem como é todo sob o ponto de vista da mãe, e a atriz, a Rose Byrne, foi indicada, né? A melhor atriz não ganhou, é também uma atuação excelente, mas ela está num filme que é muito confuso. No fim a gente acaba não entendendo se aquilo ali, se é um final assim meio né, surreal, se a coisa vai para um tom totalmente alucinado, ou se aquilo realmente é realista. Então, assim, apesar da atriz, né, tá excelente, o filme realmente não merece destaque, né? Bom, sobre melhor animação, ganhou Guerreiras do Pop, que é um que eu não vi, mas eu posso comentar um pouquinho do filme Arco, né? O filme ele trabalha muito bem, é uma animação que trabalha muito bem essa questão do passado, do futuro, né? Então nós temos dois futuros, né? 2075, acho, alguma coisa assim, e 2000 e lá vai cento e não sei o que, onde a humanidade já não vive mais no chão, ela vive, né, no ar, assim, em torres e tal. E então, muito criativa nessa questão de pensar como vai ser, né, o futuro da humanidade. Tem o relacionamento de um menino e uma menina por volta de 10 anos, mas uma história também, um enredo meio morno, sabe? Assim, parece que a coisa não acontece, apesar dessa coisa de viagem no tempo, mas a coisa não acontece, assim, é meio previsível, né? Então, enfim, eu acho que talvez o Guerreiras do Pop tenha merecido realmente também esse Oscar. Bom, melhor escalação de elenco, né? Quem ganhou então foi Uma Batalha Após a Outra, que deve ser bom, né, gente, pelo que o pessoal fala. Mas eu queria ressaltar aquilo que eu já falei no outro vídeo, que um agente secreto também está muito bem, né, nessa questão de escalação de elenco. E Pecadores eu também acho que poderia ganhar, sabe? Porque também o elenco está muito parelho, né? Eu sei que muitas pessoas estão super chateadas, né, porque dizem, fomos roubados mais uma vez, mas eu queria ressaltar que, na verdade, acho que é a primeira vez que a gente tem um filme brasileiro sendo indicado para melhor filme 2 anos consecutivos, né, gente? Então, foi melhor filme internacional, melhor ator, melhor direção de elenco, e isso, né, ou seja, num país que há pouquíssimo tempo estava com todos os financiamentos, né, boicotados, e ainda estamos, né, nesse clima de perseguição,
né, jornalistas e tudo. Então, né, a gente é uma coisa assim histórica, né, gente? Eu acho que só de estar ali entre os melhores filmes foi muito legal, porque o Oscar faz aquela sequência, né, apresentando os melhores filmes. Então a gente está lá no meio da produção deles, né? Aparece o Wagner Moura do lado do Chalamet e toda essa gente, né? Do próprio DiCaprio. Mas enfim, né? Enfim, a indústria deles é o produto deles, mas a gente apareceu ali, então isso eu achei bem positivo, assim, sabe? A gente não pode ficar chorando demais as pitangas. Bom, pessoal, então acho que é isso que eu poderia falar. Eu sei que vocês gostam desses videozinhos assim, né, de comentário. Não sou especialista, mas vamos comentando aí o que vocês acharam também. Deixa aqui nos comentários. Então, até a próxima. Um grande abraço.